Olá, vamos a mais um encontro de álgebra linear. Nosso tema de hoje é complemento ortogonal. Vamos então à definição de complemento ortogonal. Seja V um espaço com produto interno e S um subconjunto não vazio. Observe inicialmente que S não é um subespaço. O complemento ortogonal de S é definido por o conjunto de todos os vetores V de V, tais que o produto interno de V com o da zero para todo U em S. Dito de outra forma, é formado por todos os vetores de V que são ortogonais a todos os vetores de S. A notação que vamos utilizar para complemento ortogonal é exatamente o S elevado ao símbolo de ortogonal. Dado S um subconjunto qualquer não vazio, temos que o produto interno de zero, vetor nulo, por U, é sempre zero. Isso para todo U. Esta foi uma propriedade que estudamos no início do capítulo de produto interno. Uma das propriedades do produto interno é que o vetor nulo é ortogonal com qualquer vetor do espaço vetorial. Logo, o conjunto S, o complemento ortogonal de S, tem o vetor zero, ou seja, esse complemento ortogonal é não vazio. Agora, consideremos dois vetores no complemento ortogonal, V1 e V2, e consideremos um escalar real. Vamos ver o que acontece com o produto interno de V1 mais alfa V2 interno U. Observem, esse vetor, V1 mais alfa V2, é um vetor do complemento ortogonal. Esse produto interno, nós aplicando a propriedade de produto interno, temos o seguinte: V1 interno U mais alfa, escalar sai fora do produto, zero. Por que dá zero? Porque, por hipótese, V1 mora no complemento ortogonal. Portanto, se mora no complemento ortogonal, o produto interno dele com o vetor de S tem que dar zero. De forma análoga, zero. Tudo isso é zero. O que aqui significa? Que o vetor V1 mais alfa V2, interno com o vetor U, dá zero para qualquer U. Ou seja, esse é exatamente, pessoal, o teste de subespaço vetorial. Então, da discussão anterior, segue que o complemento ortogonal é um subespaço vetorial de V e por isso também é chamado de subespaço ortogonal. Vamos continuar chamando aqui na nossa aula de complemento ortogonal, mas ele também pode receber o nome de subespaço ortogonal. Mais uma vez, chamar a atenção do seguinte: o complemento ortogonal é um subespaço, mesmo que S não seja um subespaço. O primeiro resultado que a gente tem aqui sobre complemento ortogonal. Você já viu um espaço euclidiano? E W, o subespaço gerado por W1, WK. Então, nós conhecemos os vetores geradores do subespaço. Então, um vetor pertence ao complemento ortogonal se e somente se esse vetor é ortogonal a cada um dos geradores do subespaço W. Então, percebam, repetindo, um vetor pertence ao complemento ortogonal se ele é ortogonal a cada um dos vetores que geram o subespaço vetorial. Ou, de outra forma, ele vai ser ortogonal se for ortogonal a cada um dos vetores da base desse
subespaço vetorial. Estou trazendo aqui essa pequena diferenciação porque sabemos que quando temos um conjunto gerador, nós podemos ter ali vetores que são combinação linear dos demais. Então, se eu tiro esses vetores que são combinação linear dos demais, eu vou ter uma base. Ou seja, de um gerador, eu tenho um gerador LI, portanto, base. Vamos, então, fazer um primeiro exemplo para ilustrar uma aplicação dessa proposição. Seja ver o espaço vetorial R2 com produto interno canônico. E W, o subespaço dos pares ordenados x e y, tais que x menos y dá zero. Ou seja, primeira entrada menos segunda entrada dá zero. Vamos determinar, então, um complemento ortogonal. Quando temos um subespaço, a primeira coisa a determinar é o conjunto gerador desse subespaço. Nesse caso, como x menos y é igual a zero, então x é igual a y. Substituindo esse valor no espaço vetorial, eu tenho xx com x real. Se x é igual a y, então xy fica xx ou yy, não faz diferença. Quem é o gerador desse espaço vetorial? 1. Ou seja, todo vetor da forma xx é múltiplo de 1. Bem, 1 é um conjunto que tem apenas um vetor, portanto, LI. Gera LI, portanto, é base. Então, um conjunto formado pelo único vetor 1 é uma base do nosso subespaço W. Agora, pela proposição, como é que a gente vai determinar os vetores do complemento ortogonal? Basta que tomemos todos os vetores da forma x e y, quando que, feito o produto interno com 1 dê zero. Então, V mora no complemento ortogonal. Se o produto interno dele com o vetor gerador da base, gerador do espaço, é zero. Aplicando o produto interno canônico aqui, eu tenho x vezes 1 mais y vezes 1, ou seja, x mais y igual a zero. Portanto, este é o nosso complemento ortogonal. Claro que poderíamos aqui determinar um conjunto gerador para ele. Nesse caso, menos 1 e 1. A seguir, ilustramos exatamente a representação geométrica desse exemplo. Observemos que W, a reta preta, é gerada pelo vetor laranja 1, 1. E o seu complemento ortogonal, o complemento ortogonal de W, é exatamente essa reta azul que é gerada pelo vetor vermelho menos 1 e 1. Observem que 1, 1, menos 1 e 1 formam um ângulo de 90 graus, ou seja, W, todo vetor de W, é ortogonal a todo vetor do complemento ortogonal. Vamos agora ao segundo exemplo para ilustrar essa proposição. Esse nós vamos fazer o cálculo manualmente, tá? Então, considere o espaço vetorial R3 com produto interno canônico. Determine o complemento ortogonal, ou seja, W ortogonal. Se W é gerado pelos vetores 1 menos 1, 1, 2, 1, 3, 0, menos 3 e 1. Como disse agora há pouco, nós temos um conjunto gerador do subespaço. Só que se eu conseguir determinar, obviamente, um conjunto que ainda gera e é menor, eu vou diminuir os meus cálculos na hora de determinar o complemento ortogonal. A primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se esse gerador é LI, se não for, determinar um LI a partir desse conjunto gerador. Então, vamos a ele. Então, aqui está o problema. V igual a R3. Este é o nosso conjunto gerador. Assim como fizemos em capítulos anteriores, escrevemos os vetores em linha e, a partir daí, passamos o escalonamento. Ao escalonarmos, observe que a terceira linha zerou. Isso significa que nós temos vetores. O terceiro vetor é combinação linear dos demais. Portanto, um conjunto gerador para W é formado apenas por esses dois primeiros vetores aqui. Já se eu quisesse ter ficado apenas com esses dois primeiros aqui, 1 menos 1, 1, 2, 1, 3, poderia? Poderia. Vou pegar o 0, 3, 1, só porque diminui nos cálculos. Já vai estar pronto um passo
adiante do que eu vou querer fazer. Então, V pertence ao complemento ortogonal, que V é esse, V da forma x, y, z. Pertence ao complemento ortogonal se e somente se esse vetor x, y, z interno com 1, menos 1 e 1 é zero, e o vetor x, y e z interno com 0, 3 e 1 também dê zero. Desses produtos internos, nós retiramos o seguinte sistema: x menos y mais z igual a zero. De onde tiramos isso? Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, terceiro vezes o terceiro. Soma tudo igual a zero. De forma análoga na segunda, x vezes zero é zero, 3y mais z igual a zero. Desse sistema, especificamente da segunda equação, tiramos que z é igual a menos 3y. Substituindo o valor de z na primeira equação, obtemos x menos y menos 3y igual a zero. Ou seja, x igual a 4y. Uma vez que conseguimos determinar z em função de y, x em função de y, temos condição, então, de escrever quem é o nosso complemento ortogonal. Portanto, o nosso complemento ortogonal é dado da seguinte forma: igual aos vetores x, y, z do R3, tais que x é igual a 4y e z é igual a menos 3y. Podemos aqui reescrever w de outra forma, né? Ou seja, a gente pode substituir o valor de x e de z para determinar um conjunto gerador. Ou seja, os vetores do complemento ortogonal são da forma 4y, y, menos 3y, com y real. E aqui fica bem claro agora quem é o gerador, né? O gerador é 4, 1 e menos 3. Então, acabamos de determinar o complemento ortogonal de um subespaço, dado o seu conjunto gerador. Retomemos. Um outro resultado que nós temos da decomposição sobre complemento ortogonal é exatamente o teorema da decomposição ortogonal. Observe aqui que o nome é sugestivo, né? Decomposição, vou pegar um vetor e escrever como soma. E ortogonal, essa soma é uma soma de vetores ortogonais. Então, o que é que diz esse teorema? Veja ver um espaço com produto interno de dimensão finita. E W, um subespaço de V. Então, V se escreve como soma direta de W com o seu complemento ortogonal. Além disso, a norma do vetor V é dada pela fórmula de Pitágoras. Que fórmula de Pitágoras é essa? Também nome sugestivo. V, a norma ao quadrado de V é igual a norma ao quadrado de W1 mais a norma ao quadrado de W2, onde quem são esses W1 e W2?
W1 e W2 é exatamente a forma com que V se decompõe como soma, onde W1 está em W e W2 está no seu complemento ortogonal. Então, de outra forma, o que é que nos diz esse teorema? Todo vetor V, todo espaço vetorial V de dimensão finita se decompõe como uma soma direta de um subespaço com seu complemento ortogonal. Se ele se decompõe em soma direta, então significa que todo vetor se escreve de maneira única como um vetor de W1 de W com um vetor do complemento ortogonal. Esse vetor de W estamos chamando de W1, e o vetor do complemento ortogonal chamando de W2. Ou seja, em consequência da demonstração e o que diz, em outras palavras, esse teorema, eu posso dizer o seguinte: se B, formado pelos vetores V1, V2, Vm, é uma base ortonormal de um subespaço, de um espaço de dimensão finita, então todo vetor se decompõe de maneira única, porque é soma direta, como a soma de duas parcelas. A primeira está em W, a segunda está no seu complemento ortogonal. O W1 e o W2 são ortogonais entre si, porque lembra que W1 e W2 um é complemento ortogonal do outro. Ou seja, quem vai ser esse W1? Esse W1 tem esse formato. E aqui eu quero retornar à aula atrasada, quando estudamos ortogonalidade. Isto aqui, o W1, é exatamente a expansão de Fourier. E aí pode vir aquele questionamento: ora, Joab, mas na expansão de Fourier a gente dividia cada uma dessas parcelas pela norma de V1 ao quadrado, norma de V2 ao quadrado, e assim sucessivamente. Mas lembrem, aqui nós estamos trabalhando com um conjunto ortonormal. Se ele é ortonormal, todos os seus vetores são unitários, portanto, norma 1. Então, dividindo por 1, vai dar ele mesmo. Então, aqui eu tenho a expansão de Fourier. Isso é W1. E como é que a gente determina W2 no complemento ortogonal? Se eu já tenho V e consigo determinar W1, basta agora fazer V menos W1, que eu tenho W2. Portanto, determinar W2 é pegar o vetor V e subtrair W1. Esse nosso próximo exemplo fica como uma atividade para que vocês possam resolver e possamos discutir posteriormente, tá? Então, considere o espaço vetorial euclidiano R3, espaço euclidiano R3, com um produto interno canônico, que seja W, dado por isto aqui. Observem, W é um plano. Job, como é que a gente lembra que é um plano? Equação geral do plano, dado lá na disciplina de vetores de geometria analítica. Dado o vetor 1, 3 e 2, percebam, pessoal, esse vetor não pertence ao plano. Se eu substituir, não dá zero. 1 com 6 dá 7, menos 2 dá 5, diferente de zero. Portanto, esse vetor não mora no W. Dado um vetor V, determina a sua decomposição ortogonal V igual a W mais W2, onde W1 pertence ao plano e W2 pertence ao seu complemento ortogonal. Como disse agora há pouco, esse aqui vai ficar como atividade para vocês resolverem. Mas vou deixar aqui o passo a passo comentado para que vocês possam desenvolver bem a resolução desse exemplo. Primeiro passo: determine uma base para o subespaço. Primeira vez que fizemos isso foi lá no capítulo 1 de produto interno. Posso isolar uma das letras, e na terna ordenada, depois põe em evidência as letras que sobraram. Com a base encontrada, nós vamos aplicar o processo de Gram-Schmidt a essa base. Então, nós vamos obter uma base arbitrária, e a partir do processo de Gram-Schmidt, ortogonalização de Gram-Schmidt, nós vamos encontrar uma base ortogonal. Com essa base ortogonal, nós vamos normalizar os vetores para obter uma base ortonormal. Então, vejam que esse processo
É basicamente o que estudamos no encontro passado, quando vimos processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. A partir de uma base arbitrária, determinar uma base ortonormal. Por fim, vamos aplicar o teorema da decomposição ortogonal para encontrar W1 e W2. O que é que nós vamos aplicar, então? Essa expressão aqui. Pela expansão de Fourier, vocês determinam W1, a partir da base ortonormal. Depois, V menos W1, vocês determinam quem é W2. Para efeitos de verificação, eu deixo aqui a resolução do problema, o resultado final dele. O vetor V, 1, 3, 2, se escreve como este vetor, isto vai ser W1, mora em W, vocês podem fazer a substituição e verificar, mais este vetor, que é o W2. Então, aplica a expansão de Fourier, encontra W1, depois faz V menos W1, encontra W2. Por fim, apresento aqui uma representação geométrica desse problema, desse exemplo que foi apresentado e fica para vocês resolverem. Aqui está o plano. Este plano é o subespaço W. Esse pontilhado aqui atrás é o subespaço complemento ortogonal. Então, veja, nós pegamos um vetor V arbitrário, não pertencente ao plano, e escrevemos como soma de W1 mais W2, onde W1 mora no subespaço, ou seja, no plano, e W2 mora no complemento ortogonal desse plano. Gostaria de finalizar esse vídeo deixando a seguinte sugestão, mais uma sugestão aqui para vocês fazerem uma consulta. Observem com carinho esses dois exemplos do R3 que foram apresentados. Disse em um deles que a gente tem, ambos vão gerar subespaços que são planos no R3. E o complemento ortogonal, eu tenho ali uma reta que é ortogonal ao plano. Tentem associar esses conceitos com o que foi estudado na disciplina de vetores e geometria analítica e procurem analisar o comportamento desses geradores. Ok? Por hoje é só. Bons estudos.